Mulher, nesse vídeo eu vou mostrar para você como você se alimenta de uma forma correta na menopausa para te ajudar a emagrecer, desinflamar e ter uma saúde impecável. Aqui eu vou te falar o que os médicos e profissionais da saúde não te contam sobre alimentação na menopausa, o que evitar comer na menopausa e como escolher os alimentos certos para desinflamar estando nessa condição hoje da menopausa. Esse vídeo serve para você também que tem mais de 40 anos e está no climatério, ainda não chegou na menopausa, mas um momento você vai chegar. E inclusive o climatério e a menopausa são cenários semelhantes, né? E se você começar a partir de agora a fazer o que eu vou te falar nesse vídeo, isso já vai te ajudar. Bom, vamos lá. O que os médicos e os profissionais da saúde não te contam que eu vou te contar aqui? Eu prometo que nesse vídeo eu vou dar o meu melhor para falar coisas que você nunca viu, pelo menos aqui no YouTube, em conteúdos de emagrecimento, desinflamação para menopausa, mulheres acima dos 40 anos. Muito se vê o quê? Os 10 alimentos que vão te ajudar a emagrecer. Inclusive eu tenho um vídeo, os 10 alimentos, mas sempre que eu vou fazer um vídeo, deixa eu me abrir aqui com você. Eu falo assim, cara, eu preciso trazer uma coisa nova para essa mulher. Porque o que mais tem hoje é conteúdo. E o tempo dela é precioso. E se ela caiu no meu vídeo, primeiramente foi porque Deus me proporcionou essa oportunidade de transmitir esse conhecimento. E eu sou um canal de direcionamento e transformação. Então eu não vou repetir coisa que já existe na internet. Eu vou trazer uma nova perspectiva para ela, um novo olhar. E eu fiz um vídeo, eu vou deixar ele aqui depois se você quiser ver. Eu falo sobre os 10 alimentos que tem que estar na tua alimentação, que estão na minha alimentação, que eu passo para meus pacientes, que ajuda a emagrecer, perder gordura e desinflamar. E ali eu explico no detalhe a minha forma de enxergá-los. Não é simplesmente jogar o conteúdo para você, os alimentos e acabou. Falando só dos benefícios. Não, eu gosto de mostrar a minha linha de raciocínio por trás daquilo que eu faço, tanto comigo quanto com meus pacientes. Então, o que você mais vê na internet é isso. É só falando um alimento, falando que ele é muito bom, porque ele vai te ajudar nisso, naquilo, aquilo outro, acabou. E aí o que acontece? Você vai, compra o alimento, come o alimento e não tem resultado. E aí vem a frustração, porque você não esperava que fosse aquela coisa toda e não foi. Então o que eu quero que você entenda? Quando a gente fala de alimentação, você vai precisar sair do pensamento de olhar para um único alimento, tá? De uma forma isolada, e começar a olhar para a sua rotina alimentar. O que seria a rotina alimentar? O que você come da hora que você acorda até a hora que você dorme. Porque você pode ir muito bem no café da manhã. Seu café da manhã é maravilhoso, mas o resto do dia é horrível. Você tem uma alimentação super saudável, mas você vive beliscando e comendo errado. Então não é isolado que a gente olha para a alimentação, é o contexto todo. Eu sempre trago para os meus pacientes uma analogia para ficar mais fácil agora de você conseguir introduzir esse conceito de rotina alimentar, dar a devida importância a ela e começar a olhar para ela com mais prioridade. Essa analogia é a analogia com o seu trabalho. Quando você olha para o seu trabalho, você vê que você tem uma grande disciplina, consistência com os horários principalmente e com as tarefas que você tem que executar. Então você vê que você chega no horário que você tem que chegar no seu trabalho e você vai embora no horário que você vai ter que ir embora. Às vezes você pode até passar. Se tem uma reunião, se o teu chefe pede para você ficar mais tempo, você fica. Talvez hoje você não trabalhe, mas talvez você tenha tarefas de casa. Então você cuida da sua casa, você cuida do jantar, do almoço do seu marido, você tem as suas responsabilidades de casa. E você leva com tanta seriedade também. É um trabalho. Veja, quando a gente fala de rotina alimentar, a gente está falando basicamente disso. Você vai ter um horário para começar a comer, você vai ter um horário para terminar de comer. E quando a gente olha para o seu trabalho em si, então, a gente falou da rotina de trabalho, mas agora vamos entrar mais profundamente nisso. Você vai ter as suas tarefas, as suas responsabilidades, os seus deveres. Na sua alimentação, você tem o quê? As suas refeições. E quando a gente olha para o que você faz, a gente percebe que as tarefas que você executa na sua empresa,
ela tem um resultado na empresa. Então você agrega valor para a empresa, independente de qual setor você esteja. Desde um setor de limpar o escritório, limpar os banheiros, até o mais alto setor da empresa, todos eles vão estar de alguma forma agregando para a empresa o todo. Quando a gente olha para a sua alimentação, você vai perceber que cada alimentação, então cada refeição, cada alimento vai ter um benefício para a sua empresa, que é o quê? O seu corpo. Essa analogia, pelo menos para mim, ela faz muito sentido e eu consigo ter uma clareza absurda quando eu vejo o meu corpo como a minha empresa. Porque esse corpo ele tem uma necessidade. A empresa que você trabalha também tem uma necessidade. E você faz parte dos integrantes da equipe que compõe essa empresa, que gera esse valor, que gera esse componente necessário para ela. Você também tem essa função para o seu corpo. Só que aqui ainda é melhor, por quê? Porque você é a única responsável. Só você tem a capacidade de tornar essa empresa, o seu corpo, bom ou ruim, falida ou próspera. Então, a partir desse entendimento e dessa perspectiva, você vai pensar, cara, então eu não posso mais cuidar do jeito que eu estou cuidando, porque eu literalmente abandonei a minha empresa. E quando eu olho para ela hoje, ela está com sobrepeso, ela está com desequilíbrio, ela está toda comprometida. Ela está literalmente entrando em falência. Eu passei muitos anos cuidando mais da empresa dos outros do que propriamente da minha empresa, do meu corpo. Eu cuidei muito mais dos outros do que de mim. E quando você para refletir na sua profundidade, não tem como você dar o seu melhor com o corpo comprometido. Você pode dar muito mais do que você dá hoje, que você entrega hoje, tanto para os seus familiares quanto para o seu trabalho, do que você poderia se você tivesse mais saudável, com mais bem-estar, com mais autoestima, feliz, sem desconforto. Por que eu estou falando disso tudo? Porque é aqui que as coisas começam. Não adianta eu falar como você escolher os alimentos se você está comprometida nisso. E 99% das mulheres comprometem aqui. 99% das mulheres que entram na consulta comigo e falam: Lucas, eu estou comendo saudável, eu faço exercício e não tem resultado. Quando a gente olha para a estrutura, está comprometida. Não tem uma estrutura regular. Existe uma estrutura desequilibrada. Um dia faz de um jeito, um dia faz no outro. Daqui a pouco, quando as coisas saem do controle, tudo fica uma bagunça. Então aqui a gente olha para quê? Para a gente construir essa rotina. Provavelmente você já tem a sua rotina, todo mundo tem uma rotina. Essa rotina ela acontece a partir do horário que você acorda até a hora que você vai dormir. E dentro dela a gente vai incrementando as refeições. Então eu defendo, tá, na primeira etapa do meu método, assim que a gente começa o tratamento para desinflamar o intestino, eu falo: a melhor forma de você se alimentar para começar a desinflamar são 5 refeições. Por quê? As 5 refeições ela vai me trazer mais capacidade de criar ordem, de organizar a minha rotina diária. Isso vai otimizar o meu tempo, isso vai favorecer o meu processo de desinflamação, vai favorecer o meu intestino a funcionar regularmente, de uma forma natural, vai acelerar o meu metabolismo, regular os meus hormônios, ativar a queima de gordura. Veja, tudo isso acontece a partir do momento que você organiza essa rotina alimentar, como 5 refeições, e executa isso todos os dias. Porque também não adianta você fazer num dia, não faz no outro, não faz no... Isso está bagunçado ainda. A gente precisa regular isso. Todo dia eu preciso seguir essa rotina. Então o primeiro passo que eu faço para as minhas pacientes é organizar a vida delas, organizar a rotina delas. Organizei. Então como que eu organizo? Vamos começar a definir o horário que você vai acordar. Talvez você já tenha isso. Vamos definir o horário que você vai dormir. Só que nessa definição eu vou precisar executar. Não adianta eu só definir e não levar a sério, eu tenho que executar. Então, criamos. Primeiro passo, o que eu vou já querer? Anota aí, que horas você vai acordar? De segunda a sexta. Vamos fazer isso juntos. Que horas você vai acordar? Escreva no papel. Tá, 6 horas, Lucas, beleza. Que horas você vai dormir? Não importa nada, eu só quero que você coloque um horário. Ah, Lucas, eu durmo... Não se preocupa, defina o horário. E coloque um horário que você vai cumprir. Definiu? Beleza, agora você vai fazer o mesmo para o final de semana. Porque eu sei que final de semana talvez você tenha uma rotina diferente, não tem problema. Talvez você queira acordar um pouco mais tarde, não tem problema. Só defina um horário.
Isso aqui é importante para a gente começar a definir essa rotina, essa estrutura. Lembre-se, é o seu trabalho. Quando você entra numa empresa, você começa em emprego, você tem horário para entrar e horário para sair. A gente está fazendo isso. Beleza. Falei das 5 refeições, certo? Então, dentro desse horário, você vai ter que começar a introduzir as 5 refeições no seu dia. Então, o que a gente faz geralmente? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Geralmente, essas 5 refeições, né? A gente bota um café da manhã. Você provavelmente já faz café da manhã, você tem um certo horário. Então vamos botar que você acorda às 6 horas da manhã, você vai fazer esse café da manhã às 6h30. Beleza. 6h30, a gente pode botar esse lanche da manhã lá para as 9h30, 10 horas. É um bom horário. Definimos o horário da segunda. Terceira refeição, almoço. Geralmente vai estar em torno de 12h30, meio-dia, 1 hora da tarde. Tá tudo certo. Vai ficar nesse horário. Vamos botar meio-dia, certo? Calma que eu sei que você está se preocupando aqui com relação à fome, muita comida. Calma, calma, mulher. Fica calma, vem comigo. Então botamos aqui meio-dia, tá? Então vamos lá, ó. 6h30, 9h30 ou 10 horas e aqui meio-dia, tá? Ou meio-dia e meia. Lembrando que isso aqui pode ser um pouco variado, só tô criando uma estrutura para a gente começar a seguir. Lanche da tarde. Talvez você nem faça lanche da tarde, né? Então vamos definir aqui um horário. Bom, pode ser em torno de 4 horas, 3h30, 4 horas. Não existe, veja, não existe um tempo fixo. Ah, você tem que comer a cada 3 horas. Não. Eu só aconselho que não seja muito distante. Que não seja lá para 5 horas de diferença. Então 4 horas, 3 horas é uma boa diferença, tá? Então vamos definir aqui, ó. 4 horas da tarde, 3h30. E o jantar, vamos botar para umas 7 horas. Vale ressaltar que o jantar, eu sempre gosto de colocar ele, fazer ele 2 horas antes de eu dormir. Então, aqui eu estou te trazendo um esboço, uma estrutura, um exemplo, você vai adequar a sua realidade. Às vezes você dorme mais tarde, não tem problema. Às vezes você vai ter que dar um espaçamento maior, não tem problema também. A não ser que isso comece a ser um problema na sua rotina na hora que você executar, tá bom? Aí é um outro esquema, que é um outro assunto. Mas agora eu quero que você entenda a estrutura e como você vai se alimentar estando na menopausa para te ajudar a desinflamar e emagrecer. Então definimos a nossa estrutura, certo? Horário para acordar, horário para dormir, os horários mais ou menos ali das refeições. Tá. Agora vamos falar de como escolher os alimentos. Mas antes de eu falar para você como escolher os alimentos, é bom a gente falar sobre o quê? O que evitar. Isso é o mais importante. Né? Porque o que inflama, o que te prejudica, é o que você está comendo de errado. É claro que existe uma forma de comer, mas existem alimentos hoje que a gente sabe que não te agrega biologicamente. Então, o açúcar, fritura, produtos industrializados. Isso a gente está cansado de saber, você já viu vários vídeos, você sabe disso, né? A gente meio que sabe intuitivamente, porque a partir do momento que a gente come, a gente não sente bem, a gente já sabe, o nosso corpo está falando, ó, isso não serve para você. Mas a gente insiste em nem comer, tá? Mas eu quero trazer a forma que eu penso, a forma que eu transfiro para as minhas pacientes, para que você entenda e comece a ter autonomia e pare de ficar dependente de vídeos de internet e de opiniões de profissionais que meio que estão te engessando, te moldando a um molde. Não, não, não. Você não é molde de nada. Você vai, a partir de agora, ter autonomia. Você vai aprender para que você tenha as suas melhores escolhas de acordo com o que você acha e o momento que você se encontra. Combinado? Então vamos lá. Eu falo o seguinte, eu não proíbo nada, eu não falo para deixar de comer nada, eu dou eu deixo explícito os benefícios e os malefícios. A pessoa ela tem que ter a autonomia de fazer as escolhas certas para ela. Eu vou te dar um exemplo disso. Vamos lá. Eu vou supor aqui, você começa uma dieta, tá bom? Aí você começa aquelas dietas que não pode nada, né? Que você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, beleza. Só que quando você começa a dieta, na semana seguinte você tem o aniversário da sua filha. Sei lá, uma pessoa muito importante. E aí você chega naquele momento, você está em conflito. Você fica em conflito. Ai meu Deus, eu entrei de dieta. E agora eu não posso comer isso, aquilo, outro, porque a nutricionista falou que eu não posso. Aí o outro lado da tua mente fala assim, poxa, mas é aniversário da minha filha. É o casamento da minha filha. Como que eu vou deixar como que eu vou deixar passar esse momento? Eu vou ficar lá, a chata da dieta? Aí tu fica em conflito.
Só que o que vai pesar mais, o que vai imperar mais? O momento que te gera um efeito emocional positivo. Então tu vai comer no aniversário da tua filha. Tu vai aproveitar o casamento da tua filha. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Mas pegue qualquer evento que te gere um efeito positivo emocionalmente. É uma coisa importante. Só que no momento que você faz isso, você sabe que no fundo não deveria fazer, porque você falou que você faria dieta. E ali você está rompendo um compromisso que você teve com você mesmo. Logo, você começa a ter o quê? Frustração. Você começa a ficar meio que dividida. Você está ali aproveitando, mas ao mesmo tempo você está se culpando. E isso te traz uma carga emocional ruim. E depois você acaba ficando arrependida e aquilo te gera um desânimo, uma desmotivação. Então, para recomeçar é mais difícil. E você começa com essa culpa a falar que você não é capaz. Tá vendo? Mais uma vez você perdeu para você. Mais uma vez você falou que ia fazer e não fez. E aí você vai se colocando num buraco que ele te suga. E você simplesmente desiste. Aqui eu estou trazendo um exemplo específico, mas isso, entenda, acontece na jornada. Talvez não aconteça no primeiro mês, aconteça no segundo. E aí o que eu trago para as minhas pacientes? O raciocínio do seguinte, entenda. Festa, aniversário, final de semana, final de ano, datas comemorativas, todos os anos vão acontecer. Viagem, todos os anos, todos os anos, todos os anos. Isso não vai deixar de existir. Se você começa a se cuidar, a se alimentar para desinflamar, para emagrecer, para melhorar a sua saúde, pautada em que você tem que ter os dias perfeitos, a semana, um mês ou o período de tratamento perfeito, e que você não pode e que não dá para fazer nada disso, esquece. Você está assinando o seu decreto de falência no processo. Você pode até ter resultado, mas você vai perder o resultado. Por quê? Porque você ficou pautada no jeito tradicional, que é fazer uma dieta, passar um sofrimento para chegar no resultado, e depois que você chega nele, você agora está livre. E quando você está livre, você volta aos velhos padrões e você acaba reconquistando tudo de novo. Esse é o jeito tradicional e por isso que muitas das vezes talvez você já tenha vivenciado isso. Por quê? Porque não te falaram isso que eu estou te falando agora. O que você tem que entender? Você tem que entender que agora você vai ter a responsabilidade diante das suas escolhas. E que você hoje está num cenário biológico totalmente desfavorável. Porque você está com sobrepeso, você está com inflamação no corpo, no intestino, você está com seus hormônios desequilibrados, você está de repente com uma pré-diabetes, você está com uma gordura no fígado que está te alterando ainda mais, você está num estado totalmente ruim. Então, as suas escolhas para alimentos que não são bons fisicamente, porque eles têm um efeito positivo para você e eu vou te falar qual é, eles não vão te favorecer em nada. Então, agora você, diante de cada momento, você tem que se perguntar, cara, isso aqui, o que isso vai gerar em mim agora? Eu preciso disso agora? Eu devo comer isso agora? Por quê? Qual é o benefício desses alimentos? Puramente emocional. Então, como eu trouxe para você, no exemplo da festa, do aniversário, do casamento, veja, é um momento. É diferente de quando você está em casa no tédio ou você está irritada e você quer utilizar o desconforto que você está vivendo para comer as suas emoções, para fugir e ter um conforto alimentar. E isso acontece diariamente muitas das vezes. Por quê? Porque você não está nesse momento presente, com essa consciência de buscar entender o que você está vivendo, o que você está sentindo, por que aquilo está se manifestando. Você literalmente se adaptou a viver nesse modo automático, onde você está com desconforto, você vai lá e come para jogar aquilo para debaixo do tapete e você não sentir aquilo. Então aqui, com tudo que eu estou te falando, o que a gente está começando a fazer no frigir dos ovos? A gente está começando a sair do modo automático, entrando no modo de presença. Porque a partir do momento que você tem um horário para acordar, você tem um horário para fazer a tua primeira refeição, tua segunda, terceira, quarta, quinta, você está fazendo o quê? Saindo do modo automático, entrando com presença e falando, cara, eu tenho que comer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, que é o que você faz no trabalho. Então, a partir dessa rotina, você vai ter mais presença na hora de comer e falar assim, isso aqui é bom ou não é para mim? Isso aqui vai me agregar ou vai me prejudicar? Porque quando você está na rua, por exemplo, vamos falar que você vai almoçar na rua. Você vai estar no self-service, você tem infinitas possibilidades. Só que se você vem
cheia de fome, porque você tomou café da manhã às 6h30 e você ficou até meio-dia sem comer, é óbvio que você vai estar cheia de estímulos biológicos para você comer ruim, para você comer em excesso. E você vai dificilmente comer certo. Vai sempre ter alguma coisa ali fora que não está te agregando, que vai inflamar teu intestino. Você sempre vai tender a comer mais. Mas veja, se você faz uma refeição entre essas duas, você já chega no almoço muito mais tranquila, mais equilibrada. E você consegue ter mais presença para ter escolhas mais voltadas para o teu processo de desinflamação. Isso acontece com o chocolate que você vê sei lá, na mesa, que te oferecem, porque agora você está pautado nas suas refeições. E quando acontece algo que foge dessa rotina alimentar, você pensa, vale a pena? Vai me ajudar? Vai me prejudicar? E você tem uma decisão mais coerente com aquilo que você quer. Às vezes, e eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu comigo essa semana, para você entender melhor. A minha esposa, ela tem uma cliente, ela dá aula de personal online para essa cliente que mora nos Estados Unidos. E essa cliente mandou uma caixa com biscoito, chocolate, tudo de lá. Inclusive, um biscoito que a gente gosta muito é o Milano. Se você for dos Estados Unidos, você comenta aqui se você já comeu esse biscoito, se você gosta. É um biscoito delicioso. É um biscoitinho de meio que ao leite com chocolate. Nossa, uma delícia. Veja, a gente recebeu uma coisa que não faz parte da nossa. A gente não come isso. Não tem aqui disponível, pelo menos até onde eu sei. E ali eu tomei a decisão de comer. Eu estive presente e falei assim, cara, eu vou comer. Eu não como essas coisas. Porque eu sei os males que faz. E o prejuízo que isso me causa. E para eu meio que recompor esse prejuízo, é muito gasto. Entendeu? Você pega ali, cara, quantas calorias você gasta na esteira em 1 hora? Quanto de caloria tem ali no biscoito? Você vê que, nossa, precisaria ficar muito na esteira. Então, assim, não compensa. Então, eu começo a ter essas decisões e eu vejo, cara, ficar comendo biscoito não vale a pena. Mas esse eu tive presente. Falei, não, eu vou comer porque isso aqui não tem aqui, eu gosto muito. É gostoso e eu vou me permitir. E eu como com equilíbrio, com controle. Isso me gera bem-estar, isso me gera uma sensação boa, eu aproveito porque eu estou presente e eu não estou ali comendo as minhas emoções. Então, eu quero trazer para você como você vai lidar, porque você já sabe o que você não deve comer. Primeiro, de uma forma intuitiva, segundo, pelos males que você já sofreu com esses alimentos, e terceiro, pelas várias informações que há na internet. Quero te ensinar a pescar e não te dar o peixe. Então agora a gente vai entrar literalmente no passo a passo para você escolher os alimentos certos para desinflamar. Certo? Então vamos lá. Quero que você pegue um papel e uma caneta para você ir pegando os conceitos, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu quero que você anote. E aqui é bem provável que você não tenha uma noção, talvez 100%, tá? Mas a partir de agora você vai começar a se observar. Mas eu quero que você liste todos os alimentos que te deixam estufada. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, talvez isso também já vá te clareando e você, poxa, é verdade, eu me sinto assim. Vai listar esses alimentos que você sente estufada e você vai retirá-los por 30 dias. Então, alimentos que tendem a gerar o estufamento. Glúten, lactose, caseína, que está contida no leite em uma maior proporção. Alimentos industrializados que têm adoçante. Então, barra de proteína, barra de cereal, alimentos que geralmente são fit, né, considerados fit, tem muito adoçante ali. Brócolis, couve-flor, feijão, lentilha, né, que são as leguminosas, repolho, algumas frutas, enfim. Eu estou te dando aqui alguns exemplos, mas a ideia aqui é você listar eles. Listei. Esses alimentos aqui eu não vou comer por 30 dias. Por quê? Todo alimento que te gera um estufamento é um sinal que está irritando o teu intestino. E essa irritação gera uma inflamação. Então, é importante você eliminá-los por 30 dias. Por que por 30 dias? Porque muitas das vezes essa reação que você tem é só porque você está inflamado e o teu intestino não está sabendo, não tá conseguindo lidar com aquilo. Esse é o primeiro ponto. Talvez você tenha uma certa intolerância. E quem é intolerante realmente não pode comer. Lucas, as substituições. Então pode tirar o leite e botar zero lactose? Pode. Mas se a zero lactose estiver estufando, vai ter que tirar ele também. Pode tirar o zero lactose e tomar o leite de vegetal? Pode. É uma forma. Então você pode fazer essas substituições
desde que não te gere o mesmo efeito. Então você pode ter uma intolerância, ou você pode ter uma sensibilidade a uma determinada dose. Então você consegue comer, vamos supor, uma fatia de pão, mas duas você não come, você não consegue. Ou às vezes é o alimento, você sente estufamento com pão francês, mas com pão integral não. Então, toda esse estudo, essa leitura que você vai fazendo com os alimentos e como você reage é fundamental, porque aqui tá o ponto cego que muitos profissionais não falam e que você, por nunca ter ouvido, aprendido e ser observado, você começa a inflamar com coisas que, cara, você acha que está te ajudando, mas não está. Então a gente vai retirar por 30 dias. Beleza. Primeiro ponto, então listei e retirei, já entendi. Segunda coisa, liste. Então você vai fazer uma outra lista com os alimentos saudáveis que você gosta de comer. Por que eu botei aqui saudáveis? Porque eu quando falar lista dos alimentos que você gosta de comer, você vai botar salgadinho, pão de queijo. Cara, isso pra gente agora não vai ajudar em nada. Isso não vai fazer parte da tua alimentação agora. Lá na frente, no processo que você já desinflamou o intestino, que você já está bem, a gente até pode utilizá-los em pontos específicos, uma refeição livre e tal, mas o que eu estou trazendo aqui é os alimentos que vão fazer parte do teu dia a dia. Então lixe os alimentos saudáveis que você gosta de comer. Por exemplo, pão, arroz, queijo, né, iogurte, granola. Quais são os alimentos que você gosta de comer? É óbvio que se a gente listou aqueles que estufam, se você colocar na lista do que você come e te estufa, infelizmente você não vai poder tê-lo agora, tá bom? Mas de qualquer forma, coloca pra gente ter uma lista dos alimentos que você gosta. Uma coisa que eu falo dentro do meu atendimento, que eu prezo, eu já falei isso em outros vídeos, são 3 coisas numa alimentação: simplicidade, praticidade e prazer. Dentro da construção do cardápio da paciente, eu sempre estou olhando para essas 3 coisas. Então, simplicidade vem, cara, dos alimentos que você já tem costume de comer. Eu não sou um profissional que eu defendo que você tem que mudar a sua alimentação, né, da água para o vinho, comer alimentos caros e complexos. Não, é o que você já tem hábito. Eu vou dificultar a tua vida por quê? Simplicidade. Praticidade. Cara, tem que ser prático. Se não for prático, você não consegue se aderir a ele. Você não consegue levar isso para o resto da vida. Praticidade. Prazer. Alimentos que eu gosto. Eu gosto de comer, por exemplo, a minha panqueca de banana. Eu vou fazer ela. Para que eu vou tirar? Eu gosto de comer minha crepioca. Eu gosto de comer meu arroz branco. Para que eu vou tirar isso? Não faz sentido. Então, listou os alimentos que você gosta? Beleza. Agora vamos olhar para as escolhas, certo? E a gente vai fazer isso de uma forma bem fácil. E é por isso que eu pedi para você anotar. Se você ainda não tá com isso aí, você dá um pause nesse vídeo, vai pegar um papel, porque isso vai te facilitar de construir isso juntos. Vamos olhar refeição por refeição, para ficar mais fácil. Então vamos começar pelo café da manhã, tá? Café da manhã é algo que, se a gente for pensar, a gente tem que ter uma alimentação completa aqui. E eu sei que você já sabe fazer essas escolhas. Só que muitas das vezes existe uma insegurança, ou então existem crenças, ou então você está pautada em tantas coisas que te falam que você já nem sabe mais o que serve e o que não serve. Mas eu vou te dar aqui o caminho das pedras, tá? E no final eu vou te dar uma forma mais simplificada ainda para otimizar o teu tempo, o teu resultado, e você não ter que ficar quebrando a cabeça para fazer tudo que eu vou te falar aqui. Veja, café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. Inclusive tem estudos mostrando que se pular o café da manhã te faz ter mais chance de ganhar peso, tá? O café da manhã é mais completo, ela é mais importante, ela tem que ser completa. O que é ser completa? Eu tenho que ter um carboidrato, uma proteína, uma gordura e uma fibra. Lucas, pelo amor de Deus, não dificulta, você está falando de coisas que eu nem imagino. Calma, eu vou te dar aqui o caminho das pedras. Carboidrato: pão, cuscuz, tapioca, batata doce, banana da terra ou banana normal. Para café da manhã, eu acho que isso vai ser o suficiente, né? Escolhe um carboidrato. Ponto. Lucas, mas falaram que índice glicêmico, que esquece isso. Lembre-se, não é sobre um alimento, é sobre a estrutura. De nada adianta tu tirar a tapioca porque tem índice glicêmico e daqui a pouco você tá lá se comendo uma barra de chocolate. Para com isso.
Porque se você tem prazer, se você come o que você gosta, você não vai cair firme na barra de chocolate. Então calma, vamos por parte. Lembrando que a gente tem que seguir uma estrutura. E eu consigo seguir essa estrutura quando eu tenho simplicidade, praticidade e prazer naquilo que eu estou fazendo. Lembre-se sempre da perspectiva, da filosofia que eu estou te apresentando aqui. Beleza. Carboidrato, escolhe um aí. Da lista dos seus alimentos. Então, café da manhã, você gosta de comer o quê? Um pão? Você se dá bem com pão? Bota um pão. Tapioca, você gosta? Legal. Gosta de uma batata doce? Uma mandioca? Tem gente que gosta, né? Principalmente quem mora mais lá para o norte, gosta muito de uma batata doce, uma mandioca no cuscuz também no café da manhã. Beleza, escolhi. Proteína. Aqui é a base, ovo. Isso aqui é um alimento poderoso, inclusive no vídeo dos 10 alimentos eu explico mais sobre o ovo. Depois vê esse vídeo, eu vou deixar aquele de novo para você apertar aí e ver depois. Não gosto de ovo, Lucas. Queijo. Ah, Lucas, eu não gosto, eu não me dou bem com queijo, então vai no whey protein. O whey protein serve para isso. Não me dou bem com whey protein, colágeno protein. Só você pesquisar que você encontra. Tem que ter um pouco de proteína aqui. Então, o ovo ele vai te fornecer muito mais proteína do que o queijo. Mas o queijo ele já vai te proporcionar um pouco de proteína se você não consegue lidar bem com o ovo. Então aqui o ovo vai ter a gordura e a proteína. Então veja, a gente já tem carboidrato, proteína e a gordura. Falta o quê? A fibra. A fibra é sempre colocada como uma fruta que tem casca, de preferência. Maçã, laranja com o bagaço, tem bastante fibra. Ou você pode colocar, de repente, comer uma semente. Né? Vamos botar, para comer uma semente de abóbora. Dá para comer uma semente de abóbora sem estar colocando nas coisas, né? Semente de abóbora é tranquilo de comer. Ou você pode acrescentar um psyllium. Então você vai pegar uma colher de chá de psyllium e tomar. Na água mesmo, pronto. Botei fibra ali na refeição. Essa aqui é uma opção, tá? Eu não vou dar todas as opções, porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Mas calma que eu vou te dar uma possibilidade mais fácil, mais simples de você executar tudo que eu estou te falando aqui. Segunda refeição. Essa segunda refeição ela é uma refeição mais leve. Ela é uma ponte para o almoço, para que você não chegue igual uma capivara raivosa lá. Então aqui eu gosto de usar uma fruta. Escolhe uma fruta que você gosta de comer, pronto. Simples. Certo? Só você escolher aquela que você se sinta bem. Que você gosta. Almoço. É o que você já tende a fazer. Então, o que eu gosto? Eu, Lucas, arroz, frango, legumes e salada. Ponto. Refeição do almoço tem que ser completa. Carboidrato, proteína, gordura e salada. Geralmente eu coloco um pouco de azeite na salada, quando eu não como carne, né? Eu não sou de comer carne, só como frango ou ovo. Então eu sempre coloco um azeite porque eu acrescento um pouco de gordura. Se você come carne vermelha ou carne de porco no almoço, ou ovo no almoço, não coloca azeite porque ele já vai ter gordura no alimento, né? Na carne, no ovo. O frango tem menos gordura, então a gente pode... O peito de frango, vale ressaltar, porque se for sobrecoxa, você vai estar tendo gordura também. E aí eu não agrego mais gordura, tá? Mas vamos lá, voltando. Então, carboidrato: arroz, batata, batata doce, batata inglesa, batata baroa, inhame, quinoa, mandioca, são fontes de carboidrato. Tá? Você vai escolher uma fonte de carboidrato. Proteína: peixe, carne vermelha, carne de porco, ovo, frango. Certo? Vai escolher uma dessas daqui. Legumes variados, eu sempre falo preferência, da preferência. Cara, legumes não tem problema. A única coisa que você tem que se observar é se aquele legume te gera gases. Mas vai naqueles que você gosta. Eu, particularmente, gosto de brócolis e abóbora. São os mais simples para mim, práticos e que eu gosto. Então eu sempre trago essas regras. Os outros eu gosto, mas já não segue uma praticidade, já não é tão simples. Abóbora e brócolis são os que eu como diariamente. Salada, né? Aí você vê aí rúcula, alface, enfim, saladão. Pronto. Partimos do almoço. Certo? Beleza. Lanche da tarde. Outro ponto importante. Lanche da tarde é uma refeição que grande parte das pessoas não se atentam e não se preocupam. Muitas das vezes, por conta da rotina acelerada, acabam deixando de lado, come quando chega em casa. E aqui está um grande gargalo e um grande problema, porque quando você não faz um lanche da tarde, você fica muito tempo sem comer e vai esperar para comer em casa, você vai ser estimulado a comer o que tem disponível, ou então você não vai conseguir se segurar até a hora do jantar, vai comer o que tem disponível também, e isso é um problema. Então, lanche da tarde, eu gosto de fazer ou uma refeição parecida com o café da manhã,
ou uma refeição mais leve. Isso tudo vai depender da tua fome e da tua saciedade. Então tem mulheres que eu atendo, por exemplo, falam, Lucas, à tarde eu sinto fome. Tem mulheres que falam, não sinto fome. As que sentem fome, eu já trago uma refeição maior. Então, pode ser uma crepioca, pode ser uma panqueca de aveia com banana, pode ser uma panqueca salgada, inclusive panqueca salgada e panqueca de aveia com banana, lá no meu Instagram tem a receita eu mostrando exatamente como fazer. Pode ser um sanduíche natural, pode ser um iogurte proteico, que já é mais prático, já não traz tanto empanzinamento, não te enche. Pode ser uma fruta. Então veja, o que eu estou trazendo aqui são possibilidades de você escolher e aplicar, porque não é sobre o alimento específico. Olha, escolha aqui ou só pode ser aveia. O melhor momento para você comer aveia é aqui. O melhor momento para evite comer esse. Não é sobre isso. Eu tô querendo te facilitar, mulher. Pelo amor de Deus, aceita. Acredite em mim, faz o que eu tô te falando para você ver o resultado extraordinário que você vai ter. E se você está caindo agora aqui no meu vídeo e ainda não viu os resultados que eu já tive com paciente, vá lá no meu Instagram, lucasrajão.nutri, e se aprofunde em todos os resultados de mulheres que eu já transformei, que eu posto lá no meu Instagram. Lá você vai ver a realidade. Alguns vídeos aqui eu mostro também. Nesse aqui eu não quero botar, não quero tirar sua atenção, eu quero que você literalmente faça esse passo a passo. Siga esse guia. Então, lanche da tarde nesse modelo. Você vai escolher qual é a refeição que você vai fazer. Tá? Jantar, última refeição do dia. Aqui segue também 2 critérios. Tem mulheres que gostam de comer comida, tem mulheres que não gostam de comer comida, comem lanche. Eu também aqui faço na proposta que eu faço no lanche. Ou a gente repete o almoço, tá? Numa perspectiva diferente, ou seja, se você comeu frango no almoço, come um peixe, um ovo, uma carne aqui. Se comeu arroz no almoço, come uma batata aqui. Então a gente meio que não repete exatamente os mesmos alimentos, a gente faz uma troca. Lucas, tem problema de repetir? Não. Mas eu sempre dou preferência de não estar repetindo. Às vezes você repete, tá tudo bem, mas tente não repetir todos os dias. Ou melhor, não tente repetir com frequência. Isso também acontece para a opção de lanche. Então tem mulheres que não gostam de comer comida. Vai comer um lanche. Que lanche é esse? Um parecido com o café da manhã ou o lanche da tarde. Então você pode fazer o quê? De manhã eu comi um pão com ovo. À tarde eu comi uma fruta. No jantar você pode comer uma panqueca salgada. Você pode comer uma panqueca de banana e aveia. Você pode fazer um omelete com queijo. Você pode fazer um sanduíche natural. Tudo bem, você está repetindo pão, mas não tem problema a repetição desde que isso não seja todos os dias. Então, o lance é você ter essa flexibilidade, essa possibilidade de facilitar a tua vida. Entende? Porque a partir do momento que você começa a seguir essa estrutura, essa rotina e executar essas refeições, você está fazendo o quê? Regulando seus hormônios. Então você evita de ficar com aquelas fomes que te faz comer igual uma capivara raivosa, logo você não tem uma alta ingestão calórica que vai fazer você ganhar peso. Então isso aqui já evita você de engordar. Você não fica exposta a beliscar ao longo do dia porque os seus hormônios estão regulados, você não tem aquelas fominhas que faz você beliscar, comer um pedaço de biscoito, um pedaço de chocolate, uma bala. Então isso impede que você fique agregando caloriazinhas ao longo do seu dia, que no final do mês vai dar uma quantidade grande e você ganha peso. Essa estrutura vai fazer com que você então tenha um consumo calórico mais equilibrado, que vai te proporcionar estar perdendo peso, estar queimando gordura. Além disso, vai te fornecer uma nutrição mais eficiente para desinflamar. Por isso que lá no meu protocolo, em 30 dias, tem mulheres que perdem 4 quilos, tem mulheres que voltam a ir no banheiro com regularidade em 7 dias, 15 dias, sem usar laxante, acaba com o estômago alto, para de ter gases, tem muito mais disposição, energia, diminui a ansiedade, cabelo fica melhor, as dores no corpo somem, tem mais disposição no dia, dormem melhor. Por quê? Porque a gente equilibrou tudo. Aqui é onde eu falo que se você se doar mais nesse processo inicial, você vai ter muito resultado. E aí, eu quero trazer mais 2 coisas para você. Primeiro, tem um ponto em tudo aqui. Você vai ter que quantificar os alimentos que você come. A partir de agora, você vai ter que ter controle. Eu sugiro que você comece a pesar
e que você sempre se baseie em proporções de porções. Ou seja, falando de pão, 2 fatias. Cuscuz, em torno de 80 a 100 gramas. Tapioca, 40 a 50 gramas. Fruta, 100 gramas. Isso aqui é uma porção que eu estou dando para você. Arroz, proteína, 100 gramas. Legumes, de 100 a 150 gramas. Aveia, mesma proporção da tapioca, de 30 a 40, de 30 a 50 gramas. Vamos botar assim, tá? Eu estou te facilitando a vida, porque aqui eu não consigo fazer algo personalizado para você. Mas, se você quiser ter algo já mastigado, vamos dizer assim, né? Mastigado, ou seja, você não precisa se preocupar com isso. Já vai ter as combinações, vai ter várias opções, vai ter as quantidades certas para você comer e emagrecer, queimar gordura, desinflamar. Aqui embaixo eu estou dando uma oportunidade de você adquirir o meu cardápio, que é o primeiro passo da minha metodologia para você ter tudo isso já mastigado para você só aplicar. É o cardápio Desinflama, uma condição especial de R$ 49,90. Você já vai ter tudo isso disponível, exatamente o que você tem que fazer, as 5 refeições, várias opções para você poder variar ao longo do seu dia. Você vai receber de bônus um e-book de receita que vai ter outras receitas para você poder acrescentar no seu cardápio. Vai ter um e-book de sucos e shakes para você também poder fazer variações. Ah, vou tomar um suco hoje no meu café da manhã que eu não tô com fome. Ah, vou fazer esse shake aqui à tarde, porque enfim, tá calor, tá frio. Tem todas essas possibilidades. Eu quero que você literalmente tenha agora esse olhar sobre a estrutura, a sua rotina alimentar e saia desse modelo que é um modelo de engessado, de ficar olhando, não, alimento X, Y, Z para a menopausa. Não, esse não pode. Não, sai disso, moleque. Eu quero te libertar dessas correntes que você veio até agora carregando. Porque as minhas pacientes acima de 50 anos, principalmente uma que tem 69, que eu deixei lá o resultado dela no meu Instagram, tem vídeo aqui mostrando também, ela literalmente seguiu isso. E ela teve um resultado absurdo. E se ela teve, você também pode. A única coisa que você tem que fazer é seguir esse modelo que eu estou te passando. Então, se você quiser ter acesso ao cardápio Desinflama, aqui embaixo vai ter o link para você adquirir. Adquire ele e aplique todo. Inclusive, faça o seguinte, ó. Se você quiser adquirir o cardápio, beleza, adquira. E veja esse vídeo aqui. Vai ser um complemento desse. Esse vídeo que está aqui aparecendo agora, eu te ensino como seguir a dieta. Aqui o que eu te ensinei é como escolher os alimentos certos. Mas se você está com cardápio, você já está com 95% do trabalho já feito, porque o cardápio ele já vai estar te fornecendo tudo que você precisa comer. Ali está o suprassumo. Agora, você tem que aprender a como seguir o cardápio. Porque você acha que você sabe seguir um cardápio, mas você não sabe o que você ainda não sabe. E eu vou te falar nesse vídeo aqui. Como seguir da forma correta um cardápio. Se você não pode adquirir o cardápio agora, o que você vai fazer? Você vai colocar em prática tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? Já começa a colocar em prática, junta um dinheirinho aí para você ter os R$ 49,90 no final do mês e adquirir esse cardápio, para você poder ter um plano já, sair dessa dúvida, sabe? Ai, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo? Será que é assim que o Lucas pensou me falou? Pronto, você sai e já vai ter tudo certo. Vamos resumir então o que a gente viu nesse vídeo, para você já sair daqui e começar a colocar em prática? Eu falei para você o que os médicos e profissionais não falam, que é o quê? É você sair de um modelo engessado de ficar olhando para alimento e começar a olhar para uma estrutura, porque essa estrutura é o que vai alimentar a tua empresa, o teu corpo, e vai fazer você prosperar, emagrecer, desinflamar e ter mais saúde e bem-estar. O que você deve evitar, então aqui eu te trouxe um pensamento de ter autonomia, parar de ficar olhando, fazendo um terrorismo nutricional com alimentos que não te agrega não te agrega biologicamente, mas te agrega emocionalmente. E a partir desse conhecimento agora você vai ter escolhas mais conscientes, você vai ser mais seletivas, você vai ser mais seletiva naquilo que vai te agregar de verdade. Então você vai parar de ficar comendo suas emoções e você vai começar a curtir os momentos de uma forma consciente, te favorecendo, te agregando positivamente e não te prejudicando. E depois a gente entrou em como escolher os alimentos para desinflamar na menopausa. Primeiro eu vou fazer a lista dos alimentos que me estufam,
porque são alimentos que estão irritando meu intestino e me inflamando. Vou ficar sem comer eles por 30 dias. Vou fazer uma lista dos alimentos saudáveis que eu gosto de comer, porque são eles que vão me gerar prazer ao longo da minha jornada e me facilitar a ter consistência no processo. E eu vou começar a olhar de forma isolada para cada refeição, para que eu determine quais são os alimentos que eu vou colocar aqui, entendendo a importância de cada refeição, entendendo por que essa refeição está lá, e a partir disso eu vou ter melhores escolhas. E aqui eu trouxe exemplos de alimentos que você pode introduzir, receitas que você pode fazer, como a panqueca de banana, que inclusive lá no meu Instagram, lucasrajão.nutri, tem o passo a passo, né, tanto da panqueca doce quanto da panqueca salgada, e dessa forma você vai começar a dar os primeiros passos para desinflamar o seu intestino. Lembrando que ainda tem mais outros 2 passos que aí eu faço lá dentro do meu protocolo, inclusive aqui no Instagram tem o segundo passo, que está aqui, é o jejum. Eu explico o protocolo de jejum que eu utilizo no segundo passo, mas foca agora no primeiro, bota em prática e depois volta aqui para me dizer quais foram os resultados que você teve, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, curte esse vídeo se você gostou, compartilha naquele grupo de mulheres que está precisando emagrecer, que estão na menopausa ou no climatério e não conseguem emagrecer. Tenho certeza que esse vídeo vai fazer elas terem um olhar diferente sobre o processo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.